Tá todo mundo por aí falando sobre potência, sobre carros elétricos, baterias, design. Mas parece que ninguém tá falando sobre uma coisa: o som. Isso é estranho, porque existe uma indústria inteira que criou a sua identidade justamente em cima do som. Feche os seus olhos por um instante. Você provavelmente não sabe reconhecer um notebook pelo som. Não consegue reconhecer uma geladeira, muito menos uma máquina de lavar. E provavelmente também não consegue reconhecer a maioria dos veículos. Mas eu tenho certeza que quase todo mundo consegue reconhecer esse som. E quase todo mundo vai reconhecer esse som também. Isso me faz pensar, por que será que isso acontece? Por que será que algumas máquinas parecem possuir uma identidade sonora? Por que será que a gente é capaz de reconhecer algumas marcas apenas ouvindo? E o mais importante, por que será que isso provoca emoção? Recentemente, a Ferrari lançou seu novo carro elétrico, a Ferrari Lute, e a internet literalmente explodiu. Críticas ao design, discussões, uma queda significativa na bolsa de valores, memes e muitos debates sobre o futuro da marca. Mas enquanto todo mundo estava aí discutindo a aparência do carro, eu fiquei preso noutra pergunta. Uma pergunta também muito intrigante. Porque quando eu acessei o site da Ferrari para ver esse carro, eu percebi algo curioso. Antes mesmo de falar de desempenho, a Ferrari queria que eu escutasse. Literalmente, existe um botão no site para você ouvir o motor do carro. Agora, pensa nisso por um segundo. Estamos entrando numa era em que os carros são mais rápidos do que nunca, mais eficientes do que nunca, mais tecnológicos do que nunca. E mesmo assim, as montadoras continuam investindo milhões em algo que, teoricamente, não era nem para importar mais nesse cenário: o som. Mas por quê? Por que será que a Lamborghini se preocupa tanto com o som dos seus futuros carros elétricos? First of all, we said at the beginning, the sound is one of our main ingredients for the emotions. Therefore, we worked really intensively even on the sound of this new V12, because we said that the crescendo, if the engine is revving up, that this should be on the next level of emotions. Por que a Porsche possui equipes inteiras trabalhando na assinatura sonora dos seus carros, mesmo dos elétricos? E por que será que o ronco de um motor consegue provocar tanta emoção? Foi tentando exatamente responder essas perguntas que eu descobri uma coisa completamente inesperada. Para essas montadoras, o som não é apenas uma consequência da engenharia. Ele faz parte da identidade do produto, faz parte da experiência e, em muitos casos, faz parte até da própria performance do veículo. Mas uma coisa que realmente me surpreendeu foi descobrir que existe uma ligação muito profunda entre motor e música. Uma ligação que envolve física, matemática e percepção. Algo que todos nós ouvimos todos os dias e nem percebemos. Porque talvez um motor não seja apenas uma máquina produzindo barulho. Talvez ele faça exatamente a mesma coisa que um músico faz. E se isso parece absurdo, espere até descobrir nesse vídeo que ritmo, harmonia e melodia podem ser apenas versões diferentes de um mesmo fenômeno. Depois que você entender isso, você nunca mais vai escutar um motor da mesma forma. O som tem valor. Quando você compra uma Ferrari, uma Lamborghini,
você não está comprando apenas um meio de transporte. Você está comprando uma experiência. E uma parte importante dessa experiência acontece quando você aperta o botão de ignição e escuta um V12 Ferrari, um V8 ou uma Boxer Porsche. Todos eles fazem exatamente a mesma coisa, transformam o combustível em movimento. Mas soam completamente diferentes. Mas por quê? Por que será que a gente consegue reconhecer alguns desses veículos apenas ouvindo? Por que será que uma Harley Davidson possui uma identidade sonora tão forte quanto seu próprio logotipo? E por que será que essas montadoras gastam milhões exatamente tentando preservar essa assinatura? A resposta é simples, porque som tem valor, e muito valor. Tanto que algumas dessas fabricantes possuem equipes inteiras dedicadas exclusivamente à acústica dos seus veículos. Isso não acontece apenas com os veículos a combustão. Recentemente, a própria Lamborghini explicou que seus futuros carros elétricos receberão um trabalho especial de assinatura sonora, porque eles entenderam uma coisa muito importante. As pessoas não compram apenas desempenho, elas compram sensações, e o som é parte fundamental dessa experiência. Per associare il suono del motore alle canzoni ho utilizzato la trasformata di Fourier che mi ha consentito di evincere la frequenza fondamentale del suono del motore. A questa frequenza fondamentale corrisponde quindi una tonalità e questa tonalità è stata utilizzata per scegliere le canzoni che sono quindi in armonia con il rumore del motore stesso. Mas isso ainda não responde à pergunta inicial do vídeo. O que existe de tão especial dentro do som desses motores? E eu vou te falar que a resposta é muito mais musical do que você imagina. E olha, para fazer esse vídeo, eu precisei fazer uma pesquisa muito detalhada, um roteiro bem complexo. E se você está curtindo esse vídeo até aqui, por favor, deixa um like, compartilhe o vídeo e siga o canal. Essa interação é fundamental para que o YouTube entenda que esse vídeo aqui tem valor para você. Então, interaja aí. Valeu! O motor é um instrumento musical. Essa afirmação até pode parecer meio absurda, mas pensa nisso. O que produz o som do motor? Explosões, pulsos, eventos repetitivos. Cada cilindro dispara em determinados momentos. Esses disparos seguem padrões. Esses padrões possuem ritmo. E é aqui que a história começa a ficar interessante, porque ritmo não é uma coisa exclusiva só da música. Ritmo é qualquer evento repetitivo, inclusive dentro de um motor. Quando um pistão sobe e desce, temos ritmo. Quando vários pistões trabalham juntos, temos vários ritmos simultâneos. E existe uma palavra para isso: polirritmia. A descoberta que mudou a minha forma de ouvir música. Quando a gente estuda música, a gente aprende que a música tem 3 pilares: ritmo, melodia e harmonia. Mas existe um detalhe que normalmente ninguém explica, ou quando explica, não explica direito. Talvez esses 3 pilares sejam exatamente a mesma coisa, só que em velocidades diferentes. Pode até parecer loucura, mas espera aí que eu já vou te explicar. O experimento. Eu vou fazer uma experiência bem simples aqui, saca só. Aqui a gente tem apenas um pulso, apenas uma batida e nada mais. Mas escute atentamente, isso claramente é um ritmo. Agora veja o que acontece quando eu acelero. Mais rápido, até que algo acontece. O ritmo desaparece e o que você escuta é uma nota musical. Mas, espera aí, essa nota não surgiu, ela já estava ali. A única coisa que mudou foi a velocidade. Os nossos ouvidos passaram a interpretar o mesmo fenômeno de outra maneira. Abaixo de aproximadamente 20 Hz, percebemos ritmo. Acima disso, a gente percebe o tom. Ou seja, ritmo e nota musical é a mesma coisa. Mudou apenas a escala. Se você ainda não entendeu, fica tranquilo, porque esse vídeo aqui está só começando. O segredo dos motores. Agora vamos voltar a falar dos carros, porque o motor é justamente isso que eu estou falando. Um conjunto enorme de ritmos acontecendo simultaneamente. E quando esses ritmos aceleram, eles se transformam em frequência, em nota, em harmônicos, em timbre. O som que você ouve em uma Ferrari V12 não é um acidente, é matemática, é física, é acústica. Teve muita gente trabalhando nisso.
para essas pessoas, esse som é quase musical. Cada configuração do motor produz uma assinatura diferente. Assim como um violino não soa igual a um piano, um V8 não soa igual a um V12. Cada um possui a sua própria voz, quando o motor vira harmonia. Agora vamos levar esse vídeo ainda mais longe. Existe um conceito musical chamado polirritmia. Por exemplo, 2 contra 3, 4 contra 3, 5 contra 4. Quando a gente ouve devagar, parece apenas ritmo. Mas quando a gente acelera esses mesmos padrões, algo mágico acontece. Eles se transformam em intervalos musicais, em harmonia, em acordes. Ou seja, aquilo que a gente chama de acorde musical pode ser visto como uma polirritmia extremamente rápida. Nesse momento, o motor começa a parecer menos máquina. Ele passa a ser um pouco mais parecido com um instrumento. E eu vou te falar que não é à toa que esse canal aqui se chama Arte Sonora, porque som é de fato uma coisa extraordinária de se estudar. Tanto que eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre esse tema. Se você está curtindo esse vídeo, depois vai lá e dá uma olhada, porque com certeza você vai gostar desses vídeos. Para ficar mais fácil para você, eu criei uma playlist e vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Se você tiver curiosidade, depois vai lá e dá uma olhada. Por que será que a gente gosta tanto desse som? Mas ainda existe uma outra coisa fascinante nessa história aqui. Uma onda senoidal pura contém apenas a frequência fundamental. Ela é limpa, perfeita. É o som mais simples que existe. Não existe harmônicos, não existe complexidade. Inclusive, a maioria das pessoas acha esse tipo de som até muito chato, sem graça, porque os nossos ouvidos gostam de complexidade, gostam de harmônicos, gostam de imperfeições. Que é isso que dá uma certa riqueza sonora. E eu vou te falar que é exatamente isso que acontece nos motores famosos. As explosões, as ressonâncias, os escapamentos, os comprimentos de tubo, tudo isso gera harmônicos, tudo isso gera possibilidades e principalmente gera emoção. Então o que está desaparecendo? E agora a gente volta para a pergunta inicial desse vídeo. Talvez a discussão nunca tenha sido sobre potência, nem velocidade, nem design. Talvez a discussão seja sobre experiência. Porque quando você remove o som, você remove uma parte da conversa entre máquina e seres humanos. Talvez seja exatamente por isso que até hoje fabricantes de carros elétricos estão tentando criar identidade sonora, porque eles descobriram as mesmas coisas que músicos já descobriram há décadas. O som não é um mero detalhe. O som é parte da experiência. Para uma música soar verdadeira, o som precisa ser único. No começo do vídeo eu perguntei, mas e o som? O que aconteceu com o som dos carros? Agora talvez a resposta seja mais clara. O som de um motor não é apenas um barulho, não é apenas engenharia, não é apenas marketing, é ritmo, é harmonia, é matemática, é física, mas principalmente é emoção. Talvez seja por isso que algumas máquinas conseguem nos marcar tanto, porque no fundo elas não estão apenas funcionando, elas estão fazendo música. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Aqui no canal eu lanço vídeo novo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.